Chegou o momento de você tirar muitas dúvidas. Para essa consulta, não existe contraindicação. Começa agora a doutora Responde, em homenagem às mulheres que se preocupam cada dia mais com a saúde, o bem-estar e querem ficar sempre lindas e felizes por dentro e por fora. Nós fomos atrás das novidades que vão dar mais qualidade de vida. As revistas só falam de uma coisa que virou moda no mundo todo e promete dobrar a perda de peso. É isso mesmo, o óleo de coco. Para falar disso e muitos outros alimentos que podem emagrecer e te deixar incrível, eu recebo aqui agora a médica nutróloga Liliane Opperman. Doutora, como vai? Obrigada pela sua participação aqui. Obrigada pelo espaço, poder vir falar um pouquinho de saúde, esclarecer sobre emagrecimento. Pois é, doutora. Primeiro que vou te chamar de você, porque você é muito jovem. Fica à vontade. Você parece uma boneca, né? Você provavelmente usa cada uma dessas dicas que você vai dar para todas as mulheres do Brasil, né? Olha, você sabe que agora eu tive que dar uma paradinha, porque eu tô gestante de 4 meses. Uba! Parabéns! A minha terceira menininha. Parabéns! Eu tenho uma de 10 meses e já veio a outra, então nessa época, infelizmente, as gravidinhas têm que aguardar um pouquinho, porque não podem usar. Não podem usar. Então é importante ter um pouquinho de paciência, passa muito rápido. Perfeito, e é maravilhoso, compensa. Falando no óleo de coco, doutora, o óleo de coco, na verdade, durante muitos e muitos anos, as pessoas tinham até receio de comer o óleo de coco, né? Não, é muito gorduroso, é muito calórico. Afinal, é verdade que o óleo de coco ajuda a emagrecer ou é, assim, um exagero um pouco da mídia? Essa ideia de que ele era um vilão, aliás, todos os óleos, eles vinham sendo um vilão por muito tempo, que era o bom era o carboidrato e as gorduras e óleos eram todas vilãs. Depois virou o contrário, o carboidrato virou o vilão e hoje o que se sabe? Existem as gorduras do bem, as gorduras do mal, os carboidratos do bem, os carboidratos do mal e o óleo de coco, ele entra como uma gordura do bem. Porque ele é mono e poliinsaturado e ajuda, ele tem alguns componentes que ajudam na queima de gordura e também na saciedade. Então a pessoa ela utiliza, seja na forma de um pãozinho, né, no lugar de uma margarina, que infelizmente não é tão saudável, e com isso ela vai ter mais saciedade. Então, por exemplo, eu em casa, doutora, tenho exatamente esse pote aqui. Eu li numa entrevista, li numa matéria, falando que o óleo de coco fazia emagrecer. Mas eu tomei uma colherada e fiquei... Na boca, assim, na direto? boca, coloquei direto. E fiquei um pouco receosa. Eu falei, esse negócio não vai me fazer muito bem. Achei melhor não. Então, aproveitando, né, a sua visita aqui ao nosso programa, esse tipo de óleo aqui, para quem tem em casa, como é que faz para comer? Qual é o tempo, né, a periodicidade para usar esse produto? Então, para ter um efeito bacana, 2 colheres de sopa por dia, que podem ser colocadas, como eu falei, num pãozinho ou numa salada, junto de outros óleos, de um azeite ou de um temperinho para salada, que fica bem bacana. E para quem não curte o sabor, a gente tem a opção em cápsulas. Ah, as cápsulas fazem o mesmo efeito do óleo in natura? Sim, aí tem que adequar as quantidades. Por exemplo, 3 capsulinhas equivalem a 1 colher de sopa. Então, no máximo, 6 por dia. 6 por dia. E aí, quais são os resultados? Se eu comer, por exemplo, se eu tomar 2 colheres de óleo de coco ou 6 cápsulas de óleo de coco, o que vai acontecer com o meu organismo? Você vai sentir uma saciedade precoce, ou seja, se você demoraria meia hora para ficar satisfeito, em 10, 15 minutos essa saciedade vem. Essa saciedade é prolongada, ou seja, se você voltaria a sentir fome dali a 2 horas, talvez com 3 horas é o tempo que você voltaria a sentir. E tem o efeito termogênico de ajudar na queima dessa gordura também. Oba, muito boa dica. Agora temos um outro, né? Olha só, uma outra frutinha aqui que nos ajuda bastante, a manga. Essa é uma manga africana, é isso? Essa é uma manga africana. E o extrato dela é que está sendo apontado como um dos ativos, nos componentes para ajudar a gente nessa obesidade. Porque, na verdade, a manga também é calórica, né, doutora? Sim, diferente do coco, que aqui a gente pode usar o coco in natura ou a cápsula, o extrato ele é um produto medicamentoso. Ele foi feito e é geralmente manipulado nas farmácias de manipulação, então não adianta usar a manga em fruta. Tem que ser o extrato padronizado em cápsula. É isso que a gente está vendo aqui. É e isso. como é que a gente usa? E qual o efeito dele? Olha,
profissional ele vai prescrever a dosagem de acordo com o peso da pessoa, o tipo de fome, se ela tem só fome, se ela tem ansiedade, quais os horários. Às vezes a pessoa tem mais fome à noite, então o profissional vai prescrever para ela mais à noite. Aliás, nós estamos hoje falando de todos esses suplementos, mas é muito importante a pessoa que está com o peso acima verificar se é por uma patologia da tireoide, se é alguma disfunção, um ovário policístico, para que esses suplementos eles entrem como coadjuvantes, eles não substituem os tratamentos médicos. Se a pessoa tiver um hipotireoidismo, não adianta ela usar o óleo de coco ou o extrato de manga, que não vai ter o resultado. Agora, se ela está tratando o hipotireoidismo e também utilizar, ela vai se beneficiar e muito. Muito bacana. Semente de chia. O que seria a chia? Não tem nada a ver com a lixia, né, doutora? Não tem nada a ver com a lixia, embora a gente tenha essa pronúncia parecida, mas ela é um alimento fantástico, não só pelo poder emagrecedor, no sentido de ajudar na saciedade, mas ela contribui para a imunidade, para a resistência, então para quem malha, para quem precisa de uma energia extra, para quem está estudando. É um alimento assim riquíssimo em ômega 3. Você sabia que o ômega 3 é um anti-inflamatório natural? Nossa! Então, além do benefício de emagrecimento, a gente tem a anti-inflamação, né? Então, para quem está com dores nas articulações, dores no corpo como um todo, fibromialgia, pode estar usando a chia também. Que bacana. E eu uso com qual periodicidade? Assim, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia? Pelo menos uma colher de chá 2 vezes ao dia. Ela pode ser acrescentada em suco, em saladas, em participação de receitas de bolo. Por exemplo, ao invés de colocar a farinha de trigo, você pega uma parte dessa farinha de trigo e usa a farinha de chia. Que bacana. Tem muitas fibras, é fantástico. Agora vamos à bala de colágeno, não é? O colágeno que aqui está. Vejam só. Para que serve essa bala? Realmente resolve, deixa a pele mais bonita, mais viçosa, mais elástica? Então, o colágeno hidrolisado é uma proteína importante até para nós formarmos o colágeno. Agora, é interessante ver o que está dentro dessa goma, porque ela pode veicular algum princípio ativo. Você pode, por exemplo, usar o silício, que é um nutriente importante para o colágeno, dentro dessa gominha, que o efeito anti-flacidez é melhor ainda. E você manda fazer, né, sobre prescrição médica, cada pessoa vai ter uma bala diferente ou é uma fórmula para todo mundo? Então, ela pode ser inerte, que é sem o princípio ativo. Aí esse ele é comercializado até em lojas de suplementos. Aí não tem o efeito do princípio ativo, tem só o efeito do colágeno, que é um efeito sacietógeno também, então dá saciedade. Então, às vezes a pessoa quer comer um doce. Ao invés de ir lá pegar um docinho, assaltar a geladeira, pega uma gominha de colágeno. Ah, tá. E aí, para fazer o efeito, né, na pele, precisa ter esse princípio ativo. Com o princípio ativo é melhor ainda. E às vezes a pessoa ela tem dificuldade de engolir cápsula. Às vezes vai prescrever uma fórmula, um remédio para uma criança, que ela, ai mãe, eu não gosto do gosto do xarope, eu não gosto de engolir cápsula. A goma fica uma forma assim divertida de medicar. E qual a quantidade que eu preciso ingerir para fazer efeito, doutora? Sem o princípio ativo, é indicado de 2 a 4 gomas ao dia, até porque o tipo de adoçante que é utilizado nela pode soltar um pouco o intestino. Então, mais do que isso, às vezes a pessoa pode reclamar de diarreia ou ter um pouco de flatulência, que são gases. Então, aí vai depender também do tamanho. Se for deste tamanhozinho aqui, 4 por dia. Se for desse, 2 por dia. Perfeito. E dependendo do princípio ativo, aquilo que o médico achar conveniente para aquela pessoa. Olha, é muito colorido, muito atrativo para a criança. A criança também pode ou não? Então, é até um perigo, porque se essa gominha foi manipulada para a criança com algum medicamento, a mãe ela tem que manter escondido. Porque a criança não vai saber, então ela pode ir lá pegar. Às vezes tem um paciente que você prescreve alguma coisa, fala, eu já oriento, esconde das crianças, que ela vai ver tudo colorido, bonitinho, e às vezes aquele princípio ativo que a gente usou para a mãe não é o que a criança, não é adequado para a criança. Eu vou experimentar, realmente eu nunca... É colágeno. É colágeno. E tem princípio ativo? Esse não tem princípio ativo. Todos eles não têm. Né? Você acha que dá para substituir um docinho? Não. Não. Dá não, doutora. Não dá não. Depende. Depende muito do qual o tipo de flavorizante foi utilizado, né? Às vezes você vai gostar mais da de morango. Eu adoro a de morango, é a que eu mais gosto. Sei. Deixa eu descrever.
Vou abrir aqui, então. Olha lá, deixa eu experimentar essa, então. Porque vamos ver se essa é uma promessa, né? Você não vai gostar mais. Deixa eu ver. Olha, linda, né? Eu acho que essa você vai gostar mais. Interessante, doutora. Um pouquinho melhor, né? Melhor. Mas não substitui aquele, né? Aí depende do ativo. Se você colocar nela um ativo que tira a vontade de comer doce, e existem também, a gente não vai falar hoje, porque não tem espaço para falar de tantos suplementos, mas existem princípios ativos que diminuem a vontade de comer doce e que podem sim ser colocados na goma de colágeno. Brincadeiras à parte, essas são dicas quentíssimas do momento para você ficar em ordem com o seu corpo, com a sua mente, com a sua saúde. Farinha de feijão, por exemplo, você já parou para pensar? Existe? Para que serve, né? Então, para que serve, doutora, a farinha de feijão branco? A farinha do feijão branco, ela contém um inibidor de uma enzima, de uma substânciazinha que a gente tem dentro do nosso aparelho digestivo e que quebra o açúcar e absorve o açúcar. Então, se você inibe essa absorção do açúcar, você não vai engordar pelo açúcar, ele vai ser eliminado pelas fezes. Oba, o que vem a ser muito bom até para quem tem diabetes e que também não pode ter uma absorção grande de açúcar, está utilizando a farinha do feijão branco. Então você pode substituir a farinha de trigo pela farinha do feijão branco? Ela entra como adicional. Então, por exemplo, você vai fazer uma receita de um bolo de farinha de trigo, onde você vai utilizar 1,5 xícara de farinha de trigo, você utiliza 1 xícara de farinha de trigo e meia da farinha do feijão branco, para que esse açúcar do trigo não seja totalmente absorvido, seja eliminado. Bárbaro! E a farinha de berinjela também é um sucesso do momento, né? A berinjela, olha, desde que eu era criança eu já ouvia falar que ela era boa para o colesterol. E agora a farinha, ela vem a nos dar essa ideia, porque não é todo mundo que gosta, que curte o sabor da berinjela. E a farinha te permite colocar em receitas, aí fica mais camufladinho. E ela ajuda na saciedade e também para diminuir o colesterol, para quem tem problemas de triglicéridos, colesterol, utilizar, e é super fácil de fazer. Muito fácil? Muito fácil. Você pega 1 quilo da berinjela, coloca numa forma, 2 horas dentro do forno, aquilo vai ressecar. Então, esse ressecamento da berinjela, você bate no liquidificador e coa, vai virar aquela farinha. Muito bacana. Cada 1 quilo da berinjela, porque ela tem muita água, vai render 100 gramas da farinha. Muito interessante. Se você quiser saber mais informações sobre esses alimentos que fazem bem para a saúde e emagrecem, você pode entrar no meu novo site, que é o daquidali.com.br.